Qual é, gente? Então, eu tô aqui para falar sobre força normal. Depois de vocês terem visto sobre lei de gravitação universal e força-peso com anarquia, agora eu tô aqui para falar sobre força normal. E o que acontece? Vocês viram que com a lei de gravitação universal, corpos com massa tendem a se atrair e que existe a força-peso, que é basicamente essa lei se aplicando a nós enquanto corpos na superfície da Terra. Nós estamos sempre sendo atraídos devido à grande massa da Terra, enfim. Então, todos nós temos essa força-peso aplicada a gente. Só que vocês se lembram que quando a gente estava estudando leis de Newton, a gente viu que um corpo que está em movimento, ele tende a permanecer naquele movimento, a não ser que venha uma força no sentido contrário. Então, o que acontece? O que a gente pode... Por que eu estou falando isso? Porque se vocês pararem para pensar, se por exemplo eu largo um objeto e eu deixo ele cair no chão, ele não passa do chão. E por que ele não passa do chão? O que impede ele? O próprio chão. O próprio chão aplica uma força que vai parar aquilo. Então, vamos supor, por exemplo, a gente tem uma caixa e ela está no chão. E aí, quais forças eu tenho sendo aplicadas aqui? Eu tenho a força-peso, que a gente viu, porque a caixa, ela tem, a partir do momento que ela tem uma massa, ela é atraída para o centro da Terra, então ela tem essa força-peso sendo aplicada nela. E na mesma caixa existe uma força chamada normal. E o chão está aplicando essa força normal na caixa. Essa força é a força que impede que a caixa atravesse o chão e vá até o centro da Terra. Justamente esse contato com a superfície gera essa força normal. Então, por exemplo, quando eu tenho uma caixa parada, só porque ela está parada não quer dizer que ela não tem nenhuma força sendo aplicada nela. A gente falou sobre isso, que um corpo em equilíbrio, um corpo em repouso, quer dizer que a soma de todas as forças dele são nulas. Então, quando eu tenho uma caixa parada, a minha força normal está se equivalendo ao valor da minha força-peso. Mas é muito importante que vocês entendam que isso é uma situação em específico. A força normal ela pode ser maior que o peso, por exemplo, em algumas situações. Então, tem muita gente que quando está estudando sobre esse tópico da matéria acaba se confundindo e acha que a normal ela é uma reação a peso. E ela é a terceira lei de Newton e tal. Não, a terceira lei de Newton fala sobre uma ação e uma reação de corpos diferentes. Eu aplico uma força em um corpo e aquele corpo aplica uma força sobre mim. E nesse caso eu estou falando sobre duas forças no mesmo corpo. A lei de gravitação universal atuando na caixa gera o peso nela e da mesma forma o chão está gerando o normal. Então são situações diferentes, não é exatamente a lei de ação e reação. E da mesma forma, a normal, como eu disse, ela pode ser maior do que a peso, por exemplo. Então ela não é uma reação. E existem diversas situações e situações. Por exemplo, vamos supor que essa caixa estivesse em um elevador. Então a normal seria diferente. Enquanto a peso, como a gente viu, essa distância que o elevador sobe é desprezível. No geral, a força-peso vai continuar sendo a mesma, vai ser a massa multiplicado pela aceleração da gravidade. Então, percebe que existem situações e situações, mas basicamente a normal ela é essa força aplicada pela superfície no corpo, que impede que o corpo continue descendo. Porque se essa força não existisse, eu só teria força-peso, logo a caixa continuaria descendo, ou não pararia de descer. Mas não é o que acontece, justamente por conta da existência da força normal. E aí, também é importante que vocês entendam que existem outras situações. Vamos supor, uma coisa que o vestibular adora é colocar uma caixa
sobre um plano inclinado. Tem um plano inclinado aqui, uma rampa, né? E aí tem essa caixa descendo esse plano inclinado. Quais são as forças que existem nessa caixa no plano inclinado? Bom, eu tenho a força peso, que sempre vai para baixo, porque sempre vai na direção do centro da Terra. Eu tenho o atrito, eu tenho o atrito cinético, né? Que, enfim, vai ser explicado posteriormente nos próximos vídeos, mas basicamente eu tenho uma força de atrito e eu tenho a normal. Só que a normal, ela tá vindo aqui, ó, diagonal. Por quê? Porque ela é uma força da superfície. Então ela sempre vai estar sendo perpendicular à superfície. Se a superfície estiver assim, a normal vai vir assim. Se a superfície estiver assim, a normal vai vir assim. Se eu pressiono algo contra a parede, vai haver uma força normal atuando naquele objeto no sentido oposto, perpendicular à superfície. Então essa foi a força normal. É importante mais uma vez que vocês entendam que, sei lá, mesmo nesse caso aqui não entra na lei de ação e reação de Newton, porque são duas forças sendo aplicadas no mesmo objeto. Essa força peso não é uma força que a caixa está aplicando no chão. Essa força peso é a lei de gravitação universal atuando sobre a caixa. A caixa está sendo puxada para baixo pela força peso e ela está sendo puxada para cima a partir da força normal. Então, como são duas forças no mesmo corpo, ela não se categoriza como uma ação e reação. Mas é basicamente isso. Eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida podem vir me perguntar e sigam vendo os outros vídeos.